O amor de Deus não é apenas uma ideia ou um ideal, amém? Nem é um sentimento passageiro e fugaz, mas se trata de uma pessoa. Jesus é uma pessoa e Deus também é uma pessoa, amém? E a Bíblia revela que Deus é amor. Essa é a identidade de Deus. Ele não apenas nos ama, mas Ele é o amor em essência. Aleluia! Em pureza e em verdade. E quando somos alcançados por esse amor, nada, absolutamente nada, permanece do mesmo jeito. E a Bíblia nos mostra que esse amor está agindo desde o princípio. Em Gênesis, mesmo após o pecado de Adão e Eva, Deus foi ao encontro deles e os vestiu. Olha o zelo de Deus. Amém? Esse amor cuida. É o amor de Deus que se manifesta até quando o homem erra. Apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, Deus não virou as costas para nós, mas Ele tem uma expectativa de que nós venhamos acertar. Ele continua sentado no trono. Vai, filho, agora você vai conseguir. É como um pai natural que tem expectativa de que o filho endireite os seus caminhos e comece a trilhar um caminho de paz, um caminho certo. Amém? Essa é a primeira verdade que precisamos entender. O amor de Deus nos alcança mesmo nos piores momentos da nossa vida. Amém? Deixa eu lembrar algo. Nós falamos de Deus vestir Adão e Eva. Mas o que falar depois de Pedro ter traído Jesus? Não conheço. Mesmo nesse episódio, nós encontramos o amor de Deus. Quando? Quando Jesus se colocou na praia, no mar da Galileia. Amém? E a Bíblia diz que eles estavam pescando, que já não tinham mais expectativa de algo novo pudesse acontecer. Eu creio que Pedro carregava um sentimento muito forte de culpa. Negou o Mestre, o Messias. Disse que ele não existia. Eu creio que Pedro carregava dentro dele um sentimento de culpa. Eu neguei o Mestre, eu neguei o meu Senhor, o meu amigo. Ele confiava em mim. E a culpa e a condenação parece que ela é a ferramenta que o diabo tem para nos afastar do propósito, nos afastar de quem Deus é, nos afastar da nossa real identidade, do amor do Pai, porque a gente se sente indigno. Mas Jesus apareceu no mar, na verdade na praia, e a Bíblia diz que Jesus preparou café da manhã, pão e peixe assado, aguardando Pedro para restaurar a identidade de Pedro. Na verdade, essa é uma das passagens mais poderosas para mim e que me impacta tanto que nós demos o nome do nosso filho de Pedro por causa dessa passagem. Como Deus pode ressignificar a nossa vida e como Deus vem ao nosso encontro quando parece que tudo está quebrado. Quando nos sentimos sujos, indignos ou distantes, é exatamente aí que o amor de Deus se revela ainda mais forte. Não é quando nós estamos bem, é quando nós estamos quebrados. É o amor dele. E o amor dele não vem para nos condenar, amém? Mas para nos levantar, nos curar e nos chamar de volta para casa. Vem, filho. A gente pode falar do filho pródigo, do pai que estava esperando com expectativa a volta do filho. Amém? Ele está esperando você voltar para casa. Amém? Esse amor perdoa, esse amor cura. Esse amor oferece graça e reconstrói o que estava antes destruído. Lá em João capítulo 8, vemos a mulher que foi pega em adultério sendo levada até Jesus. Os homens estavam prontos para apedrejá-la. Mas o amor, o verdadeiro amor encarnado, se colocou entre ela e o seu acusador. Jesus não negou o pecado da mulher, mas também não rejeitou e não negou a graça e o favor sobre ela. A Bíblia diz que ele perdoou e diz: vai e não peques mais. Esse amor tem o poder de transformar. Ele não apenas encobre os nossos erros, porque a Bíblia diz que o amor encobre multidão de pecados, mas ele transforma a raiz, a nossa essência. Ele muda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas reações. A Bíblia diz que o Senhor entra nos lugares onde a terapia não alcança, onde palavras humanas não resolvem.
O amor de Deus vai até a profundidade da alma. Amém? E mais do que isso, a Bíblia revela que Ele nos ensina a amar. Além de Ele nos amar, Ele também nos equipa, nos ensinando a amar. Nós não sabemos amar de verdade se não formos amados primeiro. Amém? E nós fomos amados por Ele. E quando a gente recebe essa carga de amor, quando nós entendemos ou compreendemos a largura e a profundidade do amor de Deus, gente, Ele nos habilita a amar ao próximo, a ser como Ele, compassivo, benevolente, amém? Benigno, a ser como Jesus era, andando em íntima compaixão com o nosso semelhante. A Bíblia fala em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, toda a capacidade real de amar ao próximo nasce da experiência de ser amado por Deus. Jesus nos deixou esse exemplo. Ele viveu um amor prático, um amor que tocava leprosos, que conversava com rejeitados, que parava para ouvir, que chorava com os que sofriam e celebrava com os que venciam. Né? O amor dele, o amor de Jesus, não se restringe à teoria, como as conversas dos fariseus. Falavam demais e praticavam pouco. O amor de Deus não é retórico, nem é teórico. Ele é o amor encarnado, é o amor visível e vivo. Como Jesus se manifestou, e a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu de presente seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. A fé em ação não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que é que o Senhor está falando? Que o amor de Deus me restaura, me tira do lugar do perecimento. Eu preciso conhecer esse amor. Você precisa ter expectativa de que esse amor te envolve, te restaura e te alinha com o propósito que Ele tem mesmo para a tua vida. E é isso que nós, como mundo, como filhos de Deus, e para todos aqueles que estão no mundo e ainda não conhecem, precisam conhecer esse amor. Essa é a resposta que os corações estão clamando. Mas, infelizmente, o que nós temos visto ao nosso redor é o contrário. Um ambiente de crítica, de falta de paciência, de julgamento, muita fofoca, muita maledicência e muita divisão. Tem divisão no corpo de Cristo, tem divisão entre as bandeiras. E olha, eu vou dizer algo, eu fico muito triste quando eu entro aqui no YouTube e eu vejo pessoas, sejam elas quem forem, se sentando na posição de julgadores e julgam um ministro, julgam outro ministro, julgam outro ministro, julgam a doutrina, julgam as pessoas. Queridos, a Bíblia diz que nós não temos a função de espalhar, mas de juntar. E se não contribui, não seja uma pedra de tropeço para alguém que está fazendo algo, amém? Alguém está ligando a câmera para divulgar a palavra, alguém está se manifestando para dizer, creia em Deus. Só que parece que a gente se levanta como rivais, nós somos um corpo em Cristo Jesus. E a palavra fala em João capítulo 17, que há uma oração que o próprio Jesus fez em favor da unidade. E é tão triste quando nós vemos pessoas julgando, criticando, condenando. E parece mais o quê? Sabe o quê? Desculpem falar, fariseus. Pessoas que se colocam na posição de julgadores, condenadores, críticos e até invejosos. Esse é um ambiente que Jesus não aprovaria. Por que eu falo dos fariseus? Porque os fariseus eram os religiosos, que se achavam melhores que todos, que julgavam a todos, que promovia divisão no corpo. Veja, eles pregavam o Messias, mas quando o Messias chegou, crucificaram o Messias. Nós precisamos ser aqueles que juntam nesse tempo, não aqueles que levantam bandeira de divisão. Amém? As relações estão sendo todas as vezes ou quase sempre marcadas por acusações e não por compaixão. E eu preciso ressaltar isso. A compaixão cura. A compaixão é quando alguém se nivela ao outro que está no chão e ajuda a levantar. A Bíblia diz que Jesus se movia em íntima compaixão com o próximo. E é isso que Ele está esperando de mim e de você, que sejamos seu exemplo, a sua semelhança. Não críticos fariseus. Amém?
E esse tipo de comportamento nos afasta do padrão que Cristo promoveu para as nossas vidas. Porque quando falta amor, vai sobrar carnalidade, vai sobrar carne inflamada e julgadora. E onde há julgamento, o Espírito Santo se entristece. Onde há fofoca, há brecha espiritual e morte nos ambientes. Nós estamos matando alguém, a reputação de alguém através da fofoca. Mas Deus nos chama hoje para sermos marcadores, amém? De ambientes com amor. Entrar e deixar o rastro de Cristo. Para deixar o perfume de Cristo onde quer que nós viemos a passar. E essa marca é o amor ao próximo. Jesus disse isso. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E parece tão difícil isso, gente. Sabe, a maior chave para andar no verdadeiro amor é a chave do perdão. Amém? É olhar com misericórdia. É estender a mão quando todos viram o rosto. É ouvir com paciência, perdoar quando o mundo manda revidar. Jesus disse: nisso conhecereis que são os meus discípulos, se tivereis amor uns pelos outros. João capítulo 13, versículo 35. Amém? O termômetro da maturidade espiritual não é tanto o que você sabe de Gênesis a Apocalipse. Amém? Não é quanto alguém prega, canta ou tem uma posição, mas quanto essa pessoa consegue resplandecer o amor de Cristo. Por quê? Porque Deus é amor. O meu maior testemunho vai ser o amor que eu derramo em relação ao próximo, amém? Aqui vai uma verdade profunda. O verdadeiro avivamento que nós temos clamado, que nós temos buscado, feito campanhas de orações e cantando músicas, amém? Ele é acompanhado do verdadeiro amor. Não existe fogo do céu sem compaixão na terra. E não adianta falar todas as línguas e as línguas estranhas se nós não sabemos abençoar o próximo. Não adianta clamar por poder se o coração está cheio de mágoa, ressentimento e podridão. Deus está nos chamando de volta ao verdadeiro evangelho, amém? Aquele que é firme e é misericordioso, que confronta, mas também acolhe, que não relativiza o pecado, mas aponta a cruz como lugar de cura. Eu costumo dizer que Jesus, o Senhor Deus também, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E talvez você esteja ouvindo essa palavra e se sentindo seco, ferido, cansado, tentando desistir. Amém? Cansado de tentar amar e só ser rejeitado. E eu quero dizer a você, você está sendo visitado agora pelo amor de Deus. Um amor que não cobra, um amor que não impõe, amém? Que não impõe condições, mas que abraça, que transforma e que restaura. Se essa palavra entrou no teu coração como uma fagulha, comece a soprar, queridos, porque vai haver um incêndio do amor e do toque do Espírito Santo sobre a tua vida. Recebe esse amor hoje. Não apenas uma ideia, mas uma realidade. E deixa esse amor te reconstruir, amém? Porque às vezes o que você está precisando é de uma reconstrução e de uma restauração. Deixe que esse amor te molde e te modele. E que esse amor te leve a perdoar, a recomeçar e a enxergar as pessoas como Deus as vê. E só quem é cheio do amor de Deus pode amar de verdade. E se você quer viver esse amor, e não só recebê-lo, mas também espalhá-lo, então se consagre a isso. Ore, jejue, medite na palavra e peça todos os dias: Senhor, enche meu coração do teu amor, Pai. Porque o amor é maior do que os dons. E o que permanece para sempre não são os dons, mas é o amor. Posso orar por você agora? Aleluia? Senhor, eu quero te agradecer por cada vida que ouviu essa mensagem, essa palavra. Que o teu amor agora toque, cure e transforme profundamente cada coração que está ouvindo. Que toda ferida seja restaurada, que toda dor dê lugar à paz e que a tua presença, a presença do teu Espírito, encha este ambiente onde essa pessoa está agora com vida.
E eu declaro sobre você que você é amado, você é perdoado, chamado para viver uma nova história com Deus e que a graça e o amor do Pai te acompanhem todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Shalom. Adonai.